Olá pessoal, eu sou o Luiz Pontes e esse é mais um episódio do nosso podcast Tô no Pod, que conta com os nossos patrocinadores Sphinx Produtora, a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. E hoje quero agradecer, como sempre, a nossa diretora Anne Linhares. Hoje, nada mais, nada menos do que um assunto que todos estavam querendo, né, Anne? Que mandaram aí várias mensagens a respeito de TRT, Dr. Adolfo, um dos maiores urologistas do país. O que é TRT, Dr. Adolfo? Boa noite, Luiz. O pessoal estava ansioso por isso, né? Ansiosíssimo. Você toda hora, quando é que a gente vai fazer esse assunto bacana? Todo mundo quer saber sobre reposição hormonal, né, masculina, como é que a gente faz. O TRT é a reposição hormonal masculina, né? A gente vai progredir aí nas nossas perguntas, mas basicamente é quando a gente tem uma baixa dos nossos níveis de testosterona e você procura um médico, urologista, para você poder fazer a reposição da testosterona, né? Sim, e como as pessoas devem saber os seus níveis de testosterona, doutor? Olha, hoje não é padrão, não é rotina você pegar um rapaz jovem que vai ao urologista e a gente fazer uma solicitação de testosterona, né? Mas a gente, a partir dos 30 anos de idade, a gente já tem uma perda de 1% por ano da testosterona. De forma que o paciente, quando chega por volta dos 50 anos, ele já perdeu quase 20% da testosterona dele. Como a gente às vezes não sabe quanto era a testosterona dele lá atrás, às vezes fica difícil de quantificar. Sim. Né? Mas, de uma forma geral, quando o paciente vai numa consulta, a gente vai fazer perguntas para ele sobre os níveis da testosterona. A gente pode saber de forma clínica, né? Sim. Mas a parte laboratorial é que vai ser o diagnóstico da baixa realmente da testosterona, né? Então, assim, o paciente vai apresentar sintomas clínicos dos níveis mais baixos da testosterona e a comprovação laboratorial vai ser através da solicitação da testosterona total, né? Aí cada laboratório tem um kit específico e tem um valor de referência específico. Mas, de uma forma geral, pacientes com níveis de testosterona abaixo de 300 são pacientes que têm uma baixa dos níveis de testosterona. Esses eles podem estar sintomáticos ou não, né? Tem gente que às vezes tem 300, 350 de testosterona e não está com sintomas da falta da testosterona, né? Sim, talvez seja, o senhor já deve estar respondendo, né, em que situações é recomendado a reposição hormonal? Então, numa consulta de rotina, a gente sempre vai lá perguntar se o paciente tem alguma queixa, né? Que queixas seriam essas, né? Qual a principal queixa que um paciente tem quando ele tem os níveis mais baixos de testosterona? A principal é a libido, né? Sim. Nem tanta ereção. Lembra que a gente fez aquele podcast aqui sobre níveis de testosterona, ereção, e a gente viu que a testosterona não é essencial para a ereção, mas ela ajuda na qualidade da ereção. Já para o libido, a testosterona ela é muito importante, né? Então, assim, cansaço, redução do apetite sexual, que é a libido, fraqueza, dificuldade de concentração, letargia, você pode ter também sonolência, ou seja, falta de disposição para praticar atividades físicas, academia, esporte, alteração na qualidade da ereção, também pode ter uma ereção afetada se seus níveis são mais baixos, né? Perda de massa muscular, ganho de peso, ganho de gordura abdominal. Você vê que a maioria desses sintomas são sintomas bem inespecíficos, né? A não ser até mesmo a redução do apetite sexual,
ela também pode estar presente em diversas outras doenças, principalmente depressão, ansiedade, né? Então, assim, o diagnóstico diferencial, muitas das vezes, da falta de testosterona, né? Ele se encaixa com o diagnóstico de depressão, transtorno de ansiedade e outros diagnósticos nesse sentido. Isso é tão verdade que às vezes chegam pacientes jovens com essas queixas e os níveis de testosterona eles são normais. Né? E o que seria um nível de testosterona normal também, né? Você pega lá o cara com uma testosterona de 500, 600, ele tem um nível de testosterona normal. Né? E se ele apresenta esses sintomas, o que é às vezes um erro muito grande, ele já chega lá com a cultura de querer a testosterona, achando que aquela testosterona realmente é o elixir, né? Mas ele já tem uma testosterona boa, 600 é uma testosterona boa. Pode ser que no passado a testosterona dele tenha sido 800, 1000 e agora com essa queda ele está um pouco mais sintomático, mas normalmente não é assim que funciona. Né? Então, assim, níveis de testosterona com sintomas, esses sintomas que eu falei, testosterona próximo ou abaixo de 300, aí sim isso vai configurar uma redução dos níveis de testosterona. E em quantas vezes que eu vou medir? Né? Então, pelo menos 2 aferições na parte da manhã. Então, não adianta também tu pegar fazer uma dosagem, esperou o jejum, tomou café de manhã e lá à tarde dosar a testosterona para dar aquele tempo para fazer o exame laboratório. Não, testosterona tem que dosar de manhã. Ou seja, dentro do ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano é a nossa produção da testosterona. Lembra quando eu vim aqui antes? Eu falei que de madrugada, no início da manhã, a gente tinha aquela ereção, que era a ereção já da madrugada, que é causada pelos aumentos dos níveis de testosterona. Ou seja, então na parte da manhã, no início da manhã, vai ser o momento que ela vai estar mais alta e vai caindo durante o dia. Sim. E depois volta a produção durante a noite de novo. Por isso que é um ciclo circadiano, ok? Sim, considerando esses sintomas, esses sinais da reposição hormonal, doutor, como é feito esse diagnóstico e quais os exames necessários? Bem, além do diagnóstico clínico que você vai suspeitar, você vai fazer o exame laboratorial. Então, dosou a testosterona total. Isso pode ter muita variação de acordo com o laboratório, né? Então, não são kits específicos que você vai encontrar o mesmo kit padronizado para vários laboratórios, né? Então, isso é um erro, né? Mas você tem que respeitar um pouco isso. Mas uma testosterona abaixo de 300, em 2 aferições na parte da manhã, você já vai considerar uma baixa da testosterona, né? O que a gente chama de hipogonadismo, né? Sim. Hipogonadismo vem da palavra hipo, de redução, e gônadas das gônadas, ou seja, uma baixa da função das gônadas, que no caso aqui são os testículos, né? Então, assim, o hipogonadismo é quando você tem o hipogonadismo primário é quando você tem uma falência testicular. Você vai subir a sua estimulação ali, o FSH, o LH, eles vão estar elevados, mas o testículo não responde, né? Porque você pode ter um hipogonadismo secundário, né? O que seria um hipogonadismo secundário? Ou seja, você tem o testículo até viável, mas de certa forma ele não está produzindo muito bem a testosterona, né? Então isso a gente pode até evoluindo no assunto, né? Porque assim, existem situações que você pode fazer com que seus níveis naturais de testosterona ele caia. Por exemplo, obesidade, a falta de exercício, no caso o sedentarismo, abuso de álcool, uso de medicamentos antidepressivos, o sono inadequado, quando você tem apneia do sono. Então, assim, você vê que, na forma geral, os mesmos fatores de risco que eu falei para a disfunção erétil, você também tem aqui para os casos de hipogonadismo. Ou seja, sim, você acaba ganhando peso, ficando sedentário, faz uma síndrome metabólica, né? Seus níveis de pressão sobem, sua glicose sobe, colesterol sobe, pode subir o TSH, que é indicando já uma falência da tireoide. Sim. E os níveis de testosterona eles vão na contramão, eles caem.
Sim, entendeu? Sim. E nisso que você começa a fazer atividade física, dieta, dormir melhor, menos álcool, não fumar, hábitos saudáveis de alimentação, principalmente musculação, começa a perder gordura abdominal, você passa a ter uma elevação natural dos seus níveis de testosterona. Ou seja, o cara pode ter um nível de testosterona ali em torno de 300, Sim. 200, 250, com os sintomas, e às vezes você até iniciar uma testosterona para ele ou estimular o testículo dele, a gente pode comentar Sim. depois outras Sim. formas de se aumentar a testosterona, e com isso o paciente melhorar os níveis de testosterona dele e ele sair daquele hipogonadismo para um eugonadismo. Nessa palavra eu já seria normal, né? Exato. Eugonádico, um paciente que tem a função testicular preservada, né? Sim. Doutor, com licença, antes mesmo da próxima pergunta, eu queria agradecer aqui, né, o pessoal que fez a sugestão desse maravilhoso tema, que é um tema importantíssimo, principalmente, né, para os homens. Quem foi? Né? Foi o Luiz Santiago, nosso amigo, Otávio Cavalcante, um grande escritor lá de Campos, Rio Santique, obrigado, Rio Santique. E quem mais, Dani? Esqueci alguém? Quem mais mandou, então quem mais mandou, então, prestigiado aqui no podcast. Eu acho que Alexandre Murchelli, eu não sei se eu já falei, mas é ele também. Obrigado pela sugestão. Espero que a testosterona dele esteja boa, com hábitos saudáveis, né, Luiz? Não falei nada disso. Mas, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. De várias, né? Me fala sobre os abusos da testosterona em uso de academias. Pô, se você hoje entrar na academia aqui, eu dou sempre o nosso horizonte aqui, que é a Barra da Tijuca, cara. Você entra na academia lá, você vai ver que a maioria das pessoas estão tomando alguma coisa, né? Um acne com excesso, a musculatura, né? Pô, o cara tá gigante, as mulheres estão com a voz grossa, tão grandes, né? Então, assim, o abuso da testosterona, muitas das vezes o cara começa a praticar atividade física, isso já deve ter em torno de 2 décadas para cá, né? Porque antes você via que quem procurava o uso da testosterona nesse sentido eram fisiculturistas para aumentar a massa, para poder competir, né? E pessoas que gostariam de ter um aumento da performance esportiva, né? Sim. Atletas de alto rendimento que queriam melhorar seus índices, né? E a gente viu quantas coisas já aconteceu em Olimpíadas, né? Sim. Nesse sentido, né? E como é feito o rastreamento para que seja mais justo possível os Jogos Olímpicos, né? Exato. De um tempo para cá, você passou a ter aquele cara ou aquela mulher, né? Que procura o uso da testosterona com performance mais estética, né? Ele quer melhorar esteticamente. Mas deliberativamente ou vai ao médico normal? Normalmente, olha, em academia... Hoje assim, todo mundo já sabe que existe assim, um tráfico disso nas academias, né? A pessoa com facilidade, o cara mal começa lá a academia, já está tomando alguma coisa. Pô, não... Sim. Fala ali com o fulano para tu pegar um negócio, para já começar a fazer, para você ganhar massa mais rápido. Ou seja, existe uma banalização do uso de testosterona. Exato. E são pessoas, às vezes, jovens, né? Eu acho que a maior implicação clínica disso, para mim, que eu vejo hoje em homens jovens e até mulheres, mas principalmente, eu estou fazendo podcast aqui sobre homens, é a infertilidade, né? Depois, com 35, 40 anos, o que bate lá no meu consultório, devido ao abuso do uso de testosterona, é a infertilidade. Ou seja, então, esse é o principal, vou te falar assim, complicação tardia que eu vejo do uso de anabolizantes quando você é jovem, né, desse abuso, é a infertilidade masculina. Segundo, é aquela dependência que você cria de um paciente que ele não precisava de testosterona, que depois de um certo tempo usando, ele cria um bloqueio da produção da testosterona dele endógena, né? Aí, se a gente fosse falar cientificamente,
seria... A gente tem todos os dias naquele ciclo circadiano algo que a gente chama de biofeedback negativo, ou seja, os níveis de testosterona aumentam na circulação, bloqueia a parte central e a mensagem não desce para o testículo dizendo que tem que produzir testículo. Então, todo dia quando a testosterona sobe, bloqueia o eixo e a mensagem desce dizendo que não precisa. Os níveis de testosterona caem, isso informa que precisa produzir testosterona, liberam hormônios lá da região central, hipotálamo, depois hipófise, vai lá no testículo, o FSH e o LH, principalmente o LH, né, que é um hormônio que vai lá nas células, são 2 células no testículo. Uma eu falei que eram as células de Sertoli, né, que fazia a espermatogênese para produzir espermatozoide. E esse estímulo é mais pelo FSH. E o outro hormônio é o LH, que é o hormônio luteinizante que faz a produção da testosterona também no testículo pelas células de Leydig. Então, quando a pessoa começa a usar externamente a testosterona, duas coisas vão acontecer. Você vai fazer o seu bloqueio interno e de forma que esse bloqueio, depois de um uso crônico, possa ser permanente. Você não vai mais produzir testosterona. E aí você já gerou um segundo problema. O primeiro eu falei da infertilidade e o segundo que é uma dependência permanente da testosterona. Tá? Ou seja, um cara de 30 anos que viveria 80 anos, 85 anos, ele vai passar mais 50, 55 anos da vida dele usando testosterona. E aí as testosteronas são caras. Além do mais, você causou uma doença, um hipogonadismo em você. E a infertilidade, né? Que é aquelas células... A gente precisa da testosterona nossa endógena dentro do testículo para ela ativar a espermatogênese. Nisso que ativa a espermatogênese, aí sim o paciente passa a produzir o espermatozoide. Então, a longo prazo, você vai ter um paciente dependente. Longo prazo não, curto prazo. Tem um tempo, se eu usar 1 ano... eu já vou poder depois fazer um pós-ciclo, né, que o pessoal fala. Isso não é um botão de liga e desliga, entendeu? Então, assim, atualmente, o Conselho Federal de Medicina ganhou uma batalha até boa na Justiça, proibindo o uso de testosterona de fins de performance. Então, você não pode um cara chegar lá com 600, 700... eu tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular, eu quero ganhar massa muscular. Porque aí também você vai ter o quê? Os níveis suprafisiológicos. Outro dia a gente estava conversando até com os amigos. Você não tem testosterona natural, uma pessoa ter 1.200, 1.500 testosterona. Você pode até ter, naturalmente, sem tomar nada. Mas não quer dizer que isso é comum. Não é comum. Normalmente, um jovem vai ter uma testosterona de 800, 900. Um cara com 50... 60 anos, pode ter uma testosterona em volta de 500, esse é o normal. Agora, um cara chegar naturalmente com uma testosterona de 1.200, 1.500, isso não é possível, entendeu? Sim. Pode até ser, mas não é comum, entendeu? É raro, tá? Pessoas naturalmente com uma testosterona de 1.500, 1.600, isso é raro, tá? Sim. Então, assim, também você vai elevar os níveis de testosterona para níveis suprafisiológicos, né? Com essas testosteronas que são feitas na academia, Deposteron, Durateston. E eu vejo que essas testosteronas também não são boas de reposição. Por que não são boas? Elas fazem pico para cima e pico para baixo, né? Então esses picos são que causam os problemas e os efeitos colaterais do uso de anabolizantes, né? Que depois a gente pode até falar dos riscos do uso da testosterona. Quando a gente fala de reposição, praticamente não tem risco nenhum. Sim. E a gente pode depois chegar a esses assuntos. Sim. Mas quando a gente está falando de níveis de abuso suprafisiológicos, a gente vai ter complicações e complicações sérias, principalmente o aumento de doença cardiovascular, infartos, AVCs, tromboses e fenômenos embólicos, né? Então você pode ter gente jovem, às vezes com cardiopatia hipertrófica, com fibrilação, com infarto, com doença coronariana. Tudo isso em decorrência do uso abusivo de testosterona. Sim, então, Dr. Adolfo Oliveira está explicando para vocês
Pessoal da academia que fica aí tomando Durateston, Deposteron, não sei o que com ON. Infertilidade é certo. Pensando que vai ficar forte, vai se dar bem. Galera, presta muita atenção aqui no que o doutor Adolfo está falando, entendeu? Então, pessoal aí que inadvertidamente fica tomando hormônios sem uma consulta médica, sem um exame adequado, o doutor Adolfo está falando agora. Agora, doutor Adolfo, existem condições ou fatores de risco de pessoas que querem fazer o TRT? Olha, assim, eu acho que se o cara tem uma cardiopatia grave, tipo uma insuficiência cardíaca grave, não teria muita indicação. Mas esse paciente também, ele é um paciente que para subir uma escada, até para ter uma relação sexual, já é um cara grave. Então, assim, de uma forma geral, é onde você vai contraindicar. A outra contraindicação da testosterona é se ele pode ter a possibilidade de ter um câncer de próstata, né? Eita. Então, primeiro, testosterona não causa câncer de próstata. Para você entender e ficar bem claro aqui. Isso é um mito. É um mito, tá? Poderia até falar por que se acredita nisso, mas é um mito. A testosterona não causa câncer de próstata, tá certo? Agora, se a pessoa tem um câncer de próstata, né? Você tem que primeiro evoluir, se ele tem uma suspeita, um PSA elevado, um toque alterado, e aí sim sugere que ele possa ter um câncer de próstata, você não deve começar a reposição até você saber que ele realmente não tem risco de ter um câncer de próstata. A gente está falando aqui de pacientes da faixa de 50, 55 anos, mas pode estar falando de pacientes mais jovens, né? Aquele cara gordinho que está com os níveis, aquele hipogonadismo secundário que eu falei, por síndrome metabólica, né? Então, assim, de contraindicação, se ele tem uma suspeita de câncer de próstata, então deve-se fazer, tá? Mas é para você ver uma coisa, a gente faz reposição em pacientes que a gente operou de câncer de próstata, que a gente tratou de câncer de próstata, para você ver como, quando a gente se sente seguro, o PSA dele está zerado por um bom tempo, as margens ficaram todas livres, o paciente está com os níveis baixos, precisa, a gente faz a reposição de testosterona, para você ver como que não é um causador de câncer de próstata. Mas se ele tiver um câncer de próstata, é igual você jogar gasolina no fogo, né? Sim. Então, o negócio pode piorar e agravar a doença, né? É isso aí, pessoal. Tô pedindo, vamos pedir aí o pessoal para dar aquele joinha, né? Que é um conteúdo importantíssimo e às vezes as pessoas assistem, mas não dá aquele joinha. Dá aquele joinha. Esse assunto é bom demais. Esse assunto é bom demais. Compartilhe para os amigos. Inscreva-se no canal, que é muito importante, porque a gente está aqui com um convidado hoje, Dr. Adolfo Oliveira. Para quem não sabe, e para quem está escutando também pelas plataformas digitais, que é o Spotify, né? Dr. Adolfo é um cara bonito. Nem né? tanto já foi. Para quem está escutando agora pelo Spotify. E eu queria agradecer a todos e agradecer muito esse tempo que o Dr. Adolfo está aqui nos proporcionando com esse conteúdo importantíssimo. Então, doutor, quais os benefícios esperados a curto e a longo prazo quando a pessoa faz a reposição hormonal? Tá. Então, assim, a gente definiu que ele tem necessidade de fazer reposição. Tem um hipogonadismo, né? Tá certo? Vamos dividir em dois tipos de paciente. O primeiro é aquele paciente que eu falei que era sedentário, mas se ele ainda é jovem, tem 40 anos por aí, 45, mas, pô, é um cara que está trabalhando muito, chega em casa tarde, tem filhos, não tem tempo para se alimentar bem, come na rua. Esse paciente, ele vai se beneficiar muito da mudança de comportamento. Sim. Então, como é que eu vou tratar ele, né? Esse eu vou tratar pedindo para ele ir no nutricionista, procurando um profissional de educação física, mostrando para ele a importância realmente dele mudar o estilo de vida dele. Esse né? seria o gerenciamento esse talvez mas eu estou falando de dois tipos de pacientes com disfunção
da testosterona, com baixa de nível de testosterona. Esse primeiro paciente, eu não vou repor testosterona para ele. Talvez possa repor até por um período curto, e para ele poder ajudar ele na perda de peso, no que for. Mas assim, esse eu vou pedir para ele mudar de comportamento. E é impressionante como a mudança de hábitos de vida, se alimentar bem, dormir bem, menos álcool, fazer academia, malhar, musculação, grandes grupos musculares, perna, incluir agachamento. Esses músculos maiores tendem a produzir mais testosterona. Então esse paciente ele vai se beneficiar muito em 2, 3 meses de uma melhora natural da testosterona dele. Sim. Como é que eu posso também elevar a testosterona? Lembra que eu estou falando de reposição? Nem tudo é só dar testosterona, mas eu estou tentando melhorar os níveis de testosterona dele. Eu posso até estimular com clomifeno e até os bloqueadores periféricos ali, anastrozol, coisa do tipo, eu também posso melhorar os níveis de testosterona dele. Então, esse cara mais novo, eu às vezes, ainda para não entrar com uma testosterona, lembrando que quando eu entrar com a testosterona, ele vai fazer testosterona pro resto da vida. Porque a reposição é algo que eu estou fazendo porque ele não tem. Quando eu parar a testosterona, o que vai acontecer com os níveis de testosterona dele? Vai cair novamente. Então, assim, a reposição, ela é permanente, até o último dia de vida do sujeito. E aí, muitas das vezes, o que a gente acontece? Tem um abandono grande de tratamento, que o cara começa a fazer a testosterona, às vezes ele nem melhora dos sintomas. Por que ele não melhora dos sintomas? A gente tem que insistir na mudança de comportamento, que ele tem que fazer atividade física. Então, assim, tem pacientes que eu começo a testosterona e ele volta, os níveis estão bons, e aí você melhorou? Ele, não melhorei. Esse cara abandona, né? Ou seja, ele precisa de mais coisa do que só a testosterona. Então, assim, testosterona não é o elixir da vida. Sim. Ela é o elixir da vida se você está com os níveis baixos e com sintomas. Sua vida realmente vai mudar se você tomar testosterona. Seu desejo sexual vai mudar, qualidade da sua ereção vai mudar, força física, cognição, disposição, vai melhorar o aumento de ganho de massa muscular, vai perder gordura. Então, assim, nesse sentido, vai ter benefício, né? E aí, volta lá na sua pergunta, qual era a pergunta? O paciente vai precisar de usar a testosterona, né? Não, a pergunta, na verdade... Eu separei em dois níveis, em 2 pacientes. Um que ainda eu consigo resgatar, esse eu vou estimular o testículo dele. Essas medicações que estimulam o testículo não afeta o ciclo circadiano da testosterona, ou seja, não faz bloqueio, né? E são medicações que às vezes você pode usar por muito tempo. Nem sempre elas dão uma resposta tão boa quanto a testosterona exógena. A testosterona exógena realmente, às vezes, dá um efeito melhor. Mesmo quando eu observo que os pacientes mais jovens respondem muito, a testosterona dele sobe, mas às vezes mesmo assim ele não tem grandes melhoras dos sintomas, porque às vezes não tinha muito a ver só com aquilo. Ele tem que mudar realmente o comportamento dele, né? Agora, existem riscos ou efeitos colaterais quando a pessoa faz a reposição hormonal? Não, nenhum. O que tem risco, é aquilo que eu falei no início, que é do abuso, né? Níveis suprafisiológicos. Você vai ver lá alguns laboratórios, quando é acima de 1.500, ele nem dosa mais. Ele fala assim, acima de 1.500. Quais os... Mas, só um instantinho. Ele fala assim, você pede a testosterona quando o cara está tomando Durateston, uma vez por semana, para lá, vem assim, acima de 1.500. E tem uns que vem 2.600, 2.700, entendeu? Aí, assim, esse cara, ele vai ficar com a parte ruim do abuso da testosterona. O hematócrito dele vai subir, né? Vai ficar com 50 e pouco, 55 de hematócrito. Isso é um risco grande de você ter fenômenos de trombose, fenômenos embólicos. Muitas das vezes tem que incentivar o cara a fazer uma doação de sangue, ou até mesmo desprezar um pouco do sangue para ver se dá uma queda do hematócrito, entendeu? Outros efeitos colaterais são aqueles cardiovasculares que a gente falou. Então, isso também influencia, né? Ok? Ok. E, doutor, quais são os métodos disponíveis para a reposição hormonal? E existe alguma diferença
em prática entre eles? Sim, existe bastante. Basicamente, aqui no Brasil, autorizado pela Anvisa, nós temos 2 métodos, né? O gel, tá certo? Sim. E os injetáveis, né? Dentre os injetáveis, você vai ter uma série de testosteronas que são de curta duração. E você tem aquelas testosteronas que são de longa duração. Basicamente, as testosteronas de curta duração, você teria que fazer a cada 21 dias. Exemplo, Durateston, Deposteron e por aí vai. Sim. Os enantatos, os ciprionatos e por aí vai. Aí como é que as pessoas fazem, né? Quer nível sempre... e começa a tomar uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Então aí você sempre vai fazer o quê? Um pico para cima e um pico para baixo. Esses picos são que dão os problemas, né? Também os problemas hepáticos, que a gente não comentou aqui, mas também Sim. problemas hepáticos, né? Ok. A testosterona de longa duração, ela é boa porque ela mantém níveis mais estáveis. Ela também faz um pico, se você dosar logo no início, com 5 dias, ela também vai subir bastante, a testosterona sobe. Mas logo ela se acomoda e vai em faixas fisiológicas, né? Hoje a gente tem dificuldade, porque quando a gente fala de reposição, não existe muita normativa para reposição, né? Você vê que é um assunto que a gente faz tanto, tenho centenas de pacientes que eu trato com reposição e ao mesmo tempo não tem uma normativa, né? Tipo, enquanto que eu tenho que deixar a testosterona dele? Enquanto que a gente considera que ele tem hipogonadismo, né? Tem baixa de testosterona? Ou seja, a gente tem várias perguntas sem resposta, né? Mas na prática, a gente tenta deixar entre 450 e 600, né? Pode ser que fique 700, pode ser que 420. É óbvio que a pessoa tende a achar que quanto mais testosterona, melhor está sendo o resultado da reposição. Mas aí eu falo com ele, você está se sentindo bem? Né? Os sintomas melhoraram? Pô, melhorou muito, estou me sentindo muito melhor. Eu falei, então vai para academia, faz atividade física, tenta mudar seus hábitos, que aí você vai ter mais benefícios, tá? Porque o que a gente já teve que atingir é isso, né? E aí, a cada 3 meses, você teria que fazer uma nova aplicação. Quais são essas testosterona? Nebido, Atesto, Ormus, Daem, basicamente é um decilato de testosterona. Sim. Ela é espessa, tem 4 ml, então, ou seja, é uma espetada boa, né? E dói. Então, se você não gosta de tomar uma injeção e vai ter que tomar a injeção a cada 3 meses, então a gente tenta ir mais para o gel. Normalmente eu prefiro os injetáveis, mas assim, se o cara tem problema de fazer a injeção, eu gosto mais do gel, né? Por que o gel eu acho legal? Porque o gel ele tende a ser mais fisiológico. Você não vai ter elevação do hematócrito, coisas desse tipo com o gel, né? E aí você aplica o gel, o ideal é aplicar até pela manhã. Ele vem em embalagens que você pode abrir nos comerciais. Os manipulados são pumpzinhos que você faz, já sai um pump ali, já sai 1 grama. E aí você pode começar com 50, chegar até 100 miligramas e acompanhar a testosterona dele, dosando de manhã também a testosterona. Após alguns dias, mais ou menos já 2, 3 semanas, você já pode dosar a testosterona dele que já vai estar boa, né? Ok? Então, basicamente, você tem autorizados aqui no Brasil os injetáveis e o gel. Sim. E é muito comum você ver os pallets, que são esses implantes, né? Que, eu tô com chip, né? O pessoal gosta de falar, não, que eu botei um chip. São implantes também de liberação lenta, que se usa muito em outros lugares, Europa, Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não tem uma autorização de uso, mas é muito usado off-label mesmo, as pessoas usam. Em outros países, você consegue usar testosterona nasal, oral, né? E outras formas transdérmicas, mas de uma forma até adesivos, né? Exato. Então, assim, você tem diversas formas, mas aqui pra gente 2, basicamente. Doutor,
talvez o senhor já até tenha falado, mas como é que o senhor faz esse acompanhamento do paciente que faz reposição hormonal? Basicamente a gente vê se ele melhorou dos sintomas, né? Uhum. Se os níveis de testosterona dele agora estão em níveis fisiológicos, 600, 700, até mesmo se tiver uma boa resposta, 800, e ele continua sintomático, aí lá no início o que a gente falou? Pô, diagnóstico diferencial com as doenças, depressão, ansiedade, né, com esses transtornos. Então, assim, às vezes o que está te causando esse problema não é a falta de testosterona. Né? A falta de testosterona pode ter sido até uma consequência disso. Né? A consequência de um sedentarismo, de uma obesidade, de um abuso de álcool, né? E por aí vai. Ou seja, nem tudo é testosterona. Mas, basicamente, eu começo a usar testosterona, em 60 dias eu já peço para ele fazer uma reavaliação dos níveis de testosterona e eu já sei se está nos níveis fisiológicos ou não. Agora, se vai melhorar dos sintomas, se a causa fosse a testosterona exclusivamente, melhora. Tá? Se tiver um diagnóstico diferencial, às vezes você vai precisar evoluir mais no cuidado desse paciente, né? Olhar na saúde do homem como um todo e ver se ele realmente tem necessidade, até mesmo de uma avaliação psicológica ou psiquiátrica ou outras colegas, para ver a parte de endócrino, para ver se está tudo certo. Nem tudo é só testosterona, ver a parte de hipotireoidismo, se a prolactina está muito alta ou outras doenças. Né? Doutor, eu faço os exames, vou lá e o senhor passa todo o procedimento que eu devo fazer, né? O senhor já deve ter até falado sobre isso, mas aí eu desisto. Desistiu de usar no meio do testosterona? caminho, em algum momento eu desisto. Seus níveis vão voltar para talvez piores do que estava antes. Entendeu? Dependendo de quanto tempo você usou, se usou por 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, quando você parar... Ele sempre vai ser contínuo? É da vida. Aí eu costumo dizer, doutor, toma isso aqui até quando? Até você morrer, ou se você encontrar Jesus. Se você encontrar Jesus, você para, se você morrer, você pode parar. Então não tem essa, né, doutor? Não tem voltar atrás. O cara começou a tomar, ficou bem, tá lá nas nuvens, né? Se parar, vai cair. Vou parar porque parou, se parar, cabelo vai cai. cair, Luiz. Cabelo parar, começa vai a cair. Voltar para os níveis... Então, por que é? Você entrou em falência, né? A mulher não entra em falência. Sim. Ela entra na menopausa. O homem não tem uma menopausa. A gente chama isso de DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Ele é lento e progressivo. Como eu falei, a partir dos 30 anos de idade, você já perde 1% da sua testosterona por ano. Né? Até que chega uma hora que você fica idoso, ela meio que estabiliza. Na clínica ali, quando você pega um homem idoso com níveis baixos de testosterona, você repor testosterona para ele, é muito bom. Às vezes você tá achando que o cara tá com Alzheimer ali, na verdade ele tá só com os níveis muito baixos de testosterona, entendeu? O testículo tá pequeno, tá amolecido, sem massa muscular, cognição ruim, cansaço. De repente você começa a fazer uma testosterona no paciente, ele melhora. Né? O paciente fala comigo, os mais velhinhos falam, doutor, melhorou até o meu pensamento, tá mais rápido, tá mais fluido. Os acompanhantes falam, né? Os que estão com os filhos, né? Ele tá bem mais esperto, tá fazendo as coisas com mais agilidade, porque é isso mesmo. É uma vida nova, né, doutor? Praticamente pra gente homem... Se o caso era esse, melhora muito, né? Por isso que você vê na academia o cara tomando 1.500, 2.000, 3.000 testosterona, o cara tá gigante. Ele pega um peso que ele não pegava, né? Então, assim, isso vai ter repercussões para ele. Mas, assim, que você é nítido que o cara, um ciclista bate recordes, um corredor bate recordes e um cara ganha muita massa muscular. Isso é nítido, né? Tanto é que é doping, né? Sim. Só para pontuar, doutor, sobre a idade. Só para pontuar novamente a idade para a pessoa que quer se consultar para fazer do TRT. Pois a idade. Cara, não tem uma normativa para isso, entendeu? Né? Não tem. A gente segue, na maioria das vezes, o guideline europeu e o americano, né? A Sociedade Americana de Urologia e a Sociedade Europeia, né?
Mas de uma forma geral, você não tem, com quantos anos que eu vou começar a pedir a testosterona? Eu já tenho pedido quando o cara vai lá no consultório, por qualquer motivo, com 30 anos, 35 anos, eu já peço uma testosterona. Porque a maioria deles continuam comigo ali. Depois é óbvio, às vezes perdeu um convênio, ou se mudou, ou fez outra coisa, mas em algum momento volta, né? Volta porque o cara é bacana, aí volta. Mas assim, aí quando ele volta, eu já tenho um histórico dele, assim como eu tenho do PSA também, né? Pô, já consigo ter um histórico do PSA. Exato. Você ter isso do paciente, você sabe que o PSA dele é sempre 1.2, 1.3, aí de repente tá 2,5, opa, esse cara aqui deu uma elevação do PSA. Né? Aí você vai lá, vai ter mais cuidado, vai tocar, vai pedir para ele voltar num tempo mais curto. Então, eu acho que a testosterona, em algum momento, talvez a gente evolua para isso, viu, Luiz? Assim, de começar a pedir um pouco mais cedo e ir acompanhando os níveis de testosterona. É óbvio que assim, a medicina privada é uma e a medicina de saúde pública é outra. Na saúde pública, às vezes, o paciente não tem nem tempo de sentar lá e conversar direito sobre vários assuntos sexuais. Né? Então, você não tem ambulatórios disso, é mais urologia geral, mais focado em doenças e coisas do tipo. Né? Sim, sim. Mas dá para se fazer fracionado ou até mesmo numa consulta ali e descobrir os problemas. Né? E esse mais solicitar testosterona para todo mundo jovem, acho que isso não é bom. Sim. Mas, assim, a partir dos 40 anos eu já peço com frequência, né? Principalmente se eu percebo que o cara está com sobrepeso, tem síndrome metabólica, aí você vê ali a insulina do cara elevada, a glicose do paciente já ali na média, então aí você vai pedindo, né? Doutor, estamos chegando ao final, infelizmente, né? Assunto bom passa rápido, né? Um assunto tão maravilhoso esse aí, importantíssimo. Qual o conselho que o senhor gostaria de dar e dicas para as pessoas que querem ter bons níveis de testosterona? Estão considerando fazer esse tratamento de reposição, né? Eu acho que o ideal é que nem chegue lá, o senhor poderia depois já fazer suas considerações finais. Tá bom, Luiz. O ideal, se eu posso orientar alguém, é sempre ter bons hábitos saudáveis de vida, né? Isso é difícil, né? Pô, chega final do ano aí, olha só como que é difícil, né? Você vai ali, quer ir em festa, fica na praia, mas é difícil se controlar. Mas o cara que é disciplinado, ele pode até fugir por uma semana, durante a viagem, durante férias, mas logo ele volta a praticar atividade física, se alimentar bem, né? Eu mesmo falo, vamos embora que eu já não aguento mais ficar comendo e bebendo aqui o dia inteiro, tá na hora já de ir embora para casa. Aí eu pego e vou embora rápido, porque aí já vou para academia, faço atividade física, né? Mas assim, é óbvio que não é uma culpa da pessoa, que pessoas magras também às vezes têm baixas dos níveis de testosterona, né? É uma falência que vai acontecendo com o envelhecimento. Então chegou os níveis adequados ali, baixou dos níveis adequados, procura um urologista. Durante as consultas de rotina ali, fala com ele. Se você tiver algum sintoma, tudo bem. Agora, muita gente às vezes vai lá sem sintoma nenhum. Quero ver meus níveis de testosterona para ver se eu preciso fazer reposição. Isso não tem muito cabimento, né? Mas aí eu sempre falo, você está com algum sintoma? Está com algum problema? Não, só quero ver. Então, assim, não tem muito cabimento. Tenha hábitos saudáveis, se alimente bem, faça exercício físico. Gordura abdominal, então, sempre bato com isso, tem que perder gordura abdominal. Por que da gordura abdominal? Quando a gente tá acima do peso, a gente tem uma enzima na nossa gordura que chama aromatase. Então ela pega a testosterona e converte até em hormônios que não são legais, tipo estrogênio, estradiol. Por isso que você vê o quê? O gordinho tem o quê? O peitinho. Né? Porque esse estrogênio que aumenta ali, o estradiol, ele vai lá e estimula a mama a crescer. Ou seja, então assim, essa enzima, à medida que tu perde peso, você diminui o nível dela. Diminuindo o nível dela, você vai aumentar seus níveis de testosterona. Então essa é a importância do exercício e perder gordura, né? Que com isso você vai conseguir naturalmente elevar seus níveis de testosterona. Mas se você entrou em falência gonadal, saiba que você vai fazer a reposição. É uma reposição permanente, você nunca volta para níveis eugonadais, níveis normais, você não volta, porque você entrou numa falência semelhante às mulheres quando entram na menopausa. A diferença é que as mulheres é uma pausa aguda e abrupta, né? De repente elas estão suando,
estão com a libido baixo delas, né? Sim. E se sentem mal ali, né? E tem que começar a fazer reposição. Mas o homem é uma coisa lenta, às vezes você nem percebe, você vai convivendo com aquilo, com o ganho de peso, com a falta de atividade, com a lentidão, com a ereção falhando, aí você vai acostumando com aquilo, com a perda do desejo. Mas se você já tem indicação, procure um profissional para você fazer o tratamento. Maravilha, maravilha, pessoal. Doutor Adolfo Oliveira. Obrigado, Luiz. Mais uma vez conosco, né, doutor Adolfo? Obrigado por ter assistido esse episódio maravilhoso. Se você quer escutar, vai estar esse episódio também no Spotify, gravados aqui nos estúdios da Sphinx Produtora, a marca do gato, na Barra da Tijuca. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais.